Parece até um pai. Eu sou o pai. Eu Palhaço. tô criando ele. O pai é quem cria. Não, palhaço. Não quem faz. Às vezes quem faz é muito bruxa. E quem cria também. Caruda, cara. É mesmo? Não, beleza? Bom, não sei se vocês estão reparando, mas está acontecendo uma nova onda de relacionamentos na questão familiar, que cada vez mais está aumentando o número de mães solteiras ou mães solos, como muitos dizem. Segundo dados do IBGE, mostram que mais de 16% das famílias brasileiras são chefiadas por mães solo, um número que só cresce especialmente entre as gerações Y e Z. E nem sempre vestir a capa de mãe solo é um ato de heroísmo sem falhas. Às vezes, foi uma escolha apressada com visão curta de futuro. E olha que interessante, até 14% dos pais em países desenvolvidos afirmam que se pudesse voltar no tempo, não teriam tido filhos, revelando que nem toda trajetória monoparental decorre apenas de abandono ou circunstâncias externas, mas também de decisões mal informadas. Então, no vídeo de hoje, eu vou bater um bate-papo sobre também um pouco sobre a minha opinião pessoal, no canal é sobre isso, que eu também dou minha opinião sobre determinados assuntos, sobre esse tal aumento de mães solos e o que está por detrás disso. E deixando claro desde o começo do vídeo, esse conteúdo é totalmente informativo e também com toque de opinião pessoal. E antes de começar o assunto, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e, se possível, deixe um valeu demais para ajudar aqui o conteúdo do canal e também a me ajudar a colocar mais conteúdo com mais frequência. Então, chega de enrolação e bora lá! Muitas mulheres acabam se tornando mães solo por circunstâncias da vida, separações, abandono, até mesmo por falta de apoio do parceiro. Estudos qualitativos com mães solo revelam que o sentimento de culpa e arrependimento geralmente surge quando o pai abandona a família, deixando a mãe responsabilizada por todos os aspectos da criação da criança. Esse arrependimento é potencializado pela crença de que, se ao menos estivesse escolhido diferente, uma autoincriminação que difere do desapontamento, pois envolve a percepção de que havia outra rota possível e que a decisão foi inadequada. E possivelmente vocês vivem ou conhecem alguém que vive isso, que a maioria dessas mulheres, geralmente quando ficam mães solos, geralmente são muito novas. Eu não estou dizendo no aspecto daquelas mulheres que sofreu, tipo de vocês sabem que começa com V e termina com um A, doméstica, ou aquele tipo de mulher que, sempre teve com o parceiro assim, e um parceiro tem um mau caráter e trai a mulher, ou alguma coisa assim, eventual. Eu tô falando esse tipo de mulher que, tipo assim, ela escolhe a pessoa desde jovem, e ela sabe que é aquele parceiro que ela está se relacionando, que posteriormente vai ter um filho com ele, não é um cara ideal, entre aspas assim. Ela sabe que se ela aprofundar, se ela tiver um relacionamento mais profundo com ele, possivelmente ela sabe o caminho que ela vai trilhar, não é mesmo? Eu tenho parente que é assim, que começou a ter relacionamento com certas pessoas muito jovens e não só a gente alertou, a família alertou, os amigos alertaram, ó, abre o olho, essa pessoa não é uma boa pessoa, ela tem um caráter meio duvidoso, isso aquilo, mas a pessoa pagou pra ver, né? Aí por fim terminou como mãe solteira, tá criando um filho de cada pai, né? E também, tem uma conhecida minha, que ela é até meio irônico às vezes, porque tipo assim, ela começa a namorar uma pessoa, ela posta na rede social, beleza, faz juras de amor com a pessoa, posta foto com isso e aquilo, posta foto com os filhos dela, tipo assim, ela tem acho que um filho de cada pai, acho que ela tem uns 5 filhos, aí o cara posta foto com os filhos dela, aí tá, beleza, aí passa 2 semanas, ela termina com o cara, aí muda a foto e ela começa a esculachar os homens, sabe aqueles memes, aqueles textos do Facebook da vida, de, tipo, esculachando os caras, que não existe homem mais, que só tem moleque, que os caras não tem mais compromisso. Aí, tipo assim, vira e mexe, ela ingressa no relacionamento com um cara, aí termina, mete o pau no cara, mete o pau, aí depois começa com o outro, é jura de amor, aí vai assim um ciclo diante. Aí, que nem eu disse, mano, essas mulheres que têm, por exemplo assim, um filho de cada pai, que nem eu disse anteriormente, vocês sabem que tipo de mulher eu estou falando. Tem um filho de cada pai. Será mesmo que ela pensou, sei lá, mano, eu tô relacionando com esse cara, eu vou ter um filho com ele, sendo que possivelmente ela já tinha outros filhos, eu vou arrumar mais um? Sejamos sinceros, se você mulher está me assistindo, seja sincera. Você teria coragem de relacionar com um cara que você vê que não tem futuro pra nada? Você sabe o tipo de cara que eu tô falando. Aí tá, você vai se relacionar com um cara profundamente, vai ter um filho com ele. Você vê, cara, não é questão de ser, mas você tá julgando, não. É questão de ser realista. Você vê em notícias nas redes sociais, em jornais da vida aí, numa matéria televisiva,
a mina linda se relacionou com um cara, né, errado, acaba perdendo até ido de arrasta pra cima, ou às vezes tem filhos, vários filhos, às vezes até sofre, né, vocês sabem o que, não vou falar pra não censurar. E mesmo assim, as meninas continuam se relacionando com esse tipo de cara. Que nem eu já disse em vídeos anteriores, que eu vou deixar aqui no card na descrição. Depois que eu terminar esse vídeo, você dá uma maratonada aqui no canal pra ajudar no engajamento, mas eu vou deixar aqui no card de por que as mulheres se atraem por homens bad boys, assim, entre aspas. Porque vai muito da questão da aventura, da questão de proporcionar algo que ela fora da rotina delas. Porque que nem eu disse nesse vídeo, se ela tá no dia a dia dela, um dia a dia monótono, chato, assim, entre aspas, né, trabalho, casa e alguma coisa assim do tipo, ela vê aquele cara lá que praticamente foge das regras, que pode proporcionar uma adrenalina, uma experiência a mais da vida dela, e ela se ingressa. Tem psicólogos, tem analistas que dizem que a maioria dessas mulheres vão por causa da aventura, por causa de até na sensação de querer mudar o comportamento do homem, sabe? Aquele cara bad boy, aquele cara mal, tentar mudar e paga do vinho. E desde da mídia, né, de filmes, séries, livros, tudo, desenhos, etc, que repara pra você ver, quando uma mulher né, bonita assim, uma mulher que começa a se interessar por o cara nesses filmes da vida aí, é sempre o cara bad boy, é sempre o cara mal, assim, entre aspas. Ela sempre tem aquela perspectiva que vai mudar o pensamento dele, vai mudar o caráter dele. Tanto é que eu vou deixar alguns trechos de filmes aí passando, que no final, né, sempre assim um clichê, entre aspas, que a mulher consegue mudar o cara passa a ser uma pessoa, um cidadão normal, assim, entre aspas, assim, posso dizer. Então vai desde que foi, como que eu posso dizer, que foi implementado na mente delas, né? Não todos, não tô generalizando, esse vídeo não é generalizando, é um vídeo específico, assim, que vocês sabem o tipo de mulher que eu tô falando e o tipo de pensamento das mulheres que eu tô falando. Então, desde o começo, né, desde da parte, quando a pessoa começa a ter consciência, a mídia vai jogando na cabeça da mulher isso, aquilo, pra começar a se atrair. Tanto é que se você vê, né, pode ser até na sua cidade, você vê aquela menina tudo certinha, aí começa a namorar, começa a ter um relacionamento, tem até filho com o cara que você vê, você sabe o tipo que o cara é, e você repara, você vê que cada vez mais tá se tornando um grande aumento, né, exponencial do número de mães solteiras, mães solos, porque que nem eu disse anteriormente, esse tipo de comportamento das mulheres que ingressam em relacionamentos mais sérios, né, que posteriormente têm filhos, acabam meio que escolhendo o parceiro que elas sabem muito bem que, né, se fosse ao contrário, você também não escolheria, certo? E muitas vezes acaba que elas culpam os outros, né, os outros homens, por erros que elas mesmas cometeram. Porque, por exemplo, assim, se eu tô vendo que tem um buraco na minha frente, e eu sei que eu posso cair, mesmo que eu tô longe, mas eu sei que eu posso cair, eu vou pagar pra ver, entende? É mais ou menos essa analogia que eu posso dizer pra vocês. Se eu tô vendo um buraco na minha frente, eu vou pisar pra cair? Não. Então, é a mesma coisa. Se você vê que o parceiro que você tá ingressando no relacionamento até, né, mais pra frente ter filho, é uma pessoa que você julga que vai ser um parceiro pro resto da vida, que vai te apoiar, que vai sustentar você, que vai cuidar dos seus filhos, etc. Então, você coloca na balança, compensa, não compensa. Aí que tá. Quando a pessoa escolhe pela decisão dela, aí culpa os outros pelos erros que ela mesma cometeu. Por exemplo, se a mãe é solo, tá? Aí você vê o histórico. Que nem eu estou dizendo, não estou falando daquelas outras mulheres que tiveram algum tipo de, né, o parceiro mau caráter, né, traição, isso, aquilo, ou até o parceiro foi de arrasta, alguma coisa do tipo. Tô falando daquelas mulheres que escolheram a pessoa que estão por decisão delas e elas sabiam bem do que elas estavam enfrentando, o que elas iam enfrentar. Aí beleza. Aí elas ficam mãe só, tem um filho de cada pai, sabe? Aí, quando elas vão tentar ingressar num relacionamento, o cara puxa a capivara dela. Ah, mas porque ela tá solteira, é mãe só, isso, aquilo. Ah, mas aí se vê o histórico, ela se assinou com só cara, né? Boa pinta. Sabe muito bem, boa pinta. E você vê o perfil dos caras que ela teve, os filhos, é tudo o mesmo perfil. Agora eu faço uma pergunta para as mulheres. Se fosse ao contrário, vocês, mulheres, conquistando as coisas da vida, que tá totalmente certo, tendo seus hobbies, conquistando, sendo uma pessoa melhor, você vai ingressar num relacionamento com o cara e o cara não gosta de trabalhar, não tem perspectiva de vida, não quer crescer na vida, não faz, sei lá, um curso da vida, um curso de idioma, não quer crescer. Você ia se relacionar com um cara, vai ter um filho com um cara desse, que o cara nem consegue nem lavar as próprias cuecas. Você vai ingressar no relacionamento até posteriormente, né, quem sabe mais pra frente, ter um filho com ele, com o filho o resto da vida. Você vai ter essa mentalidade? É muito possível que você não vai ingressar. Agora, voltando. Por que as mulheres ingressam?
E também julgam aqueles caras que não querem ingressar com ela. Por exemplo, se ela tem um filho de cada pai, tem o risco da pensão socioafetiva. Se o juiz determinar que você tem um vínculo afetivo com a criança, independentemente se você é pai biológico ou não é, se você tem algum tipo de ligação, você vai pagar pensão socioafetiva, você e o pai biológico. Aí que tá. Tem muitas mulheres solteiras, mães solteiras, que agora não estou sendo específico naquelas tipo de mulher que eu tô dizendo que são, agora tô englobando todas. Tem mulheres solteiras, mães solos, que são gente boa, que tem uma índole boa, que tem um caráter bom, que nem eu disse, pode ter acontecido algum tipo de um transtorno no relacionamento, né? O cara mau caráter, traiu ela, às vezes o cara até foi de arrasta, ou alguma coisa assim do tipo, e ela é uma pessoa boa, ela, né? Que nem eu disse, também eu vou deixar aqui no card, a gente não sabe tá na tese da pessoa, mau caráter, vai te trair alguma coisa, não vai, a gente não sabe. Aí essas mães pagam um papo dessas outras mães que veem os outros caras, né, que não são, né, os pais biológicos dos filhos, né, vê os outros caras como potencial banco, sabe, pra bancar elas, os caprichos delas e também dos filhos dela, que não são filhos dele, entende? Aí essas mães solteiras, mães solos, pagam um papo, mesmo que elas tenham um caráter bom, tenham um caráter, né, que tem princípios e valores, que por, né, circunstâncias da vida acabaram ficando solteiras, mas elas não têm nenhuma culpa. Já esse outro tipo de mãe solo, que tava com a consciência aberta, ela não é criança que ia ingressar no relacionamento com o cara mesmo sabendo que ele não era uma pessoa de bom caráter, isso aquilo. E também repara, a maioria dessas mães solos são tudo novas, cara. Não tem mães solos assim muito mais de idade, sabe? E repara também no histórico, você vê que elas começaram a se relacionar desde muito cedo, com cara, às vezes, tipo 10, 15 anos mais velhas, e os caras, você sabe o tipo de cara, você possivelmente já viu no seu bairro, na sua escola, etc. Eu via, né, na minha escola, família da minha idade, 15, 16 anos, um cara de 20 e poucos, até 30 anos, e elas se interessavam por esse tipo de cara. Às vezes o cara não tinha nada, tinha tipo assim uma motinha e tava se gabando, sabe? E o cara não trabalhava, não fazia nada, e vocês sabem muito bem com que eles mexiam. E as meninas assim, ganavam pros caras, até brigava na escola por causa de macho. Aí depois, que nem tem vários memes aí que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Tem uns memes, né, que tipo assim, a mulher conhece, tá tipo assim na escola, tá ela e um amigo dela. Ah, não quero namorar com você porque isso aqui, aí tem um outro cara. E fala assim, vamos sair, tá? Aí depois passa 10, 15, 20 anos, ela tá grávida com vários filhos, aí agora eu te amo desde a época da escola, isso aqui lá, e na hora que você tá com o dinheiro no bolso e você tá crescendo na vida, aí de uma hora pra outra ela começa a te notar. É meio irônico se não fosse tão trágico. Mas aí que tá, na minha opinião, eu acho que ainda vai aumentar muito mais esse número de mães solos, mães solteiras, daqui a uns anos, sabe? Porque que nem eu disse, essas meninas que têm relacionamentos muito cedo com caras que você sabe muito bem que tipo são, se não tiver um apoio familiar, não tiver conselho de amigos, né, de familiares, amigos, não tiver um respaldo até na questão, sei lá, educacional, alguma coisa assim do tipo, mano, elas vão, infelizmente, né, porque quem paga o papo depois é as crianças, né, vão ficar mães solos, cara, e do jeito que tá hoje em dia também, a maioria dos homens não quer ingressar em relacionamento com mães solos, mães solteiras. E infelizmente elas vão acabar ficando, solteiras, né? Porque cada um joga na balança se compensa ou não compensa. Homens dizem que tem risco de sofrer falsa acusação, pensão socioafetiva, medida protetiva, entre outras coisas. E as mulheres, né? Porque, que nem eu tô dizendo agora, eu tô englobando todos, tá? A maioria das mulheres vão pagar o papo, né? Daquelas outras mães solos, mães solteiras que muitas vezes são oportunistas, fizeram escolhas conscientemente que da pessoa que estava escolhendo, né, era uma pessoa, né, de caráter duvidoso, e mesmo assim pagaram para ver, e querendo ou não, as outras pagam o papo, né, assim como homens também, a maioria também paga por determinados aspectos que acontecem com eles, e assim, infelizmente, né, vai gerando uma crise, né, tanto na mãe solos quanto também na questão de relacionamentos com elas. E essa foi a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar também aqui na descrição, pra você maratonar os vídeos que eu citei nesse vídeo. E entre também nas playlists e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se inscrever. Então, até a próxima.